Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre o estudo do vírus. Bom, vamos falar sobre a estrutura do vírus. Os vírus são as menores entidades biológicas conhecidas. A absoluta maioria deles não pode ser visualizada ao microscópio óptico. A maioria dos vírus mede 15 a 300 nanômetros. Um dos maiores vírus conhecidos que causa a varíola humana tem cerca de 300 nanômetros e um dos menores causadores da febre aftosa bovina mede 15 nanômetros. Recentemente foram descobertos no vírus mais de 600 nanômetros, um mini-vírus. Diferentemente de outros vírus, os vírus são acelulares, ou seja, não são constituídos por células. No entanto, precisa delas para se reproduzir. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, atacando células de diferentes seres vivos, seja bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas e animais, incluindo a espécie humana. Discordo que o vírus são um sistema biológico, uma vez que eles têm ácidos nucleicos semelhantes aos dos demais seres vivos e utilizam o mesmo sistema de codificação genética que todas as formas de vida conhecidas. A infecção viral, como é chamada a invasão de uma célula por vírus, causa profundas alterações no metabolismo celular, certo? Em alguns casos, as células hospedeiras passam a se dividir sem controle, originando tumores. Entretanto, o destino da maioria das células infectadas por um vírus é a morte, que ocorre quando os novos vírus formados saem da célula infectada, provocando sua destruição. Existem várias doenças causadas por um vírus, genericamente denominado por viroses. Entre as viroses humanas, podemos citar a AIDS, as gripes, a varíola, o sarampo, a catapora e a poliomielite, entre outras. O vírus é fundamentalmente constituído por uma ou mais moléculas do ácido nucleico, o DNA ou RNA, em volta por moléculas de proteínas que constituem o capsídeo. Juntos ao capsídeo e ácido nucleico compõem o nucleocapsídeo, certo? Bom, e como que esse vírus se multiplica? Os vírus eles se reproduzem apenas no interior da célula de um hospedeiro, uma vez que não possui metabolismo próprio. Ao atingir uma célula e parasitá-la, uma série de processos ocorre até o vírus consiga fazer o que a célula trabalha ao seu favor. E como que é um ciclo de um vírus bacteriófago? Os bacteriófagos, também chamados simplificadamente de fagos, eles são vírus que atacam as bactérias. O fago T4, por exemplo, ele é um vírus do DNA, cujo capsídeo proteico é constituído por uma cabeça facetada e por uma cauda cilíndrica. No interior da cabeça encontra-se compactada uma longa molécula de DNA de cadeia dupla. Ao encontrar uma bactéria que sirva de hospedeiro, o fago adere à parede bacteriana por meio de ligantes presentes na cauda. Em seguida, ele perfura a parede da bactéria e injeta nele o DNA. A cabeça e a cauda do fago não penetram na célula. No interior da célula bacteriana, o DNA do fago inicia sua multiplicação, produzindo apenas nas cópias idênticas ao DNA original. Ao mesmo tempo, o DNA viral comanda a síntese de moléculas do RNA, utilizando para isso sistemas enzimáticos e a energia de própria bactéria. O metabolismo bacteriano passa então a ser totalmente comandado pelo genoma do fago. Moléculas do RNA viral são traduzidas em proteínas, algumas das quais inibem o funcionamento do cromossomo bacteriano e picotam em pequenos fragmentos. Outras proteínas ele passa a construir dezenas de cabeças e caudas que se associam a moléculas do DNA viral, originando fagos completos. Uma enzima codificada no genoma viral, chamada de lisozimas, é produzida pela bactéria
na fase final da infecção, degradando os componentes da parede bacteriana. Cerca de 30 minutos após a penetração do DNA, um único fago invasor, a bactéria se rompe e libera dezenas de novos fagos, que pode infectar imediatamente outras bactérias ao redor e reiniciar o ciclo novamente. Bom, epidemia e endemia. Vamos ver o que é isso. Em termos populacionais, as doenças infecciosas podem existir na condição de epidemias ou endemias. Fala-se em epidemia quando ocorre um alto súbito número de casos de doença em uma população, como o exemplo que está acontecendo agora, né? O coronavírus. Fala-se endemia quando uma doença se mantém praticamente constante numa determinada região. Costuma também se utilizar o termo pandemia para se referir a uma doença que atinge mais de um continente em uma onda epidêmica que pode se prolongar por vários anos. O surto é uma forma particular da epidemia em que todos os casos estão relacionados entre si. Uma mesma doença pode ser endêmica em uma população e epidêmica em outra. Uma doença pode ser endêmica em uma população e epidêmica em outra, e não existir uma terceira. Diversos fatores são responsáveis por esse quadro, que depende tanto das condições ambientais quanto ao nível sociocultural das populações. O tratamento e prevenção das doenças virais. Repouso, hidratação e alimentação adequada configura geralmente a recomendação médica em caso de doenças virais. Das doenças virais que não possuem tratamento específico, pode citar a dengue, cachumba, sarampo, catapora, resfriado, gripe, febre amarela e zika. E o combate mais efetivo das doenças virais é a prevenção, que pode ser feito por meio de vacinação, por medidas de saneamento básico, de prevenção do meio ambiente, da saúde pública e cuidados pessoais, né? Muitas doenças virais, ela pode ser prevenida por meio de vacinas. Em geral, as vacinas são preparadas com vírus previamente mortos ou pelo calor e por outros tratamentos físicos e químicos. Ao entrar em contato com componentes virais presentes na vacina, o organismo reage e ativa o sistema de defesa imunitária, produzindo anticorpos específicos contra aquele tipo de vírus. Se a pessoa vacinada for infectada pelo vírus causador de uma doença contra a qual ela foi imunizada, os anticorpos presentes no sangue combatem imediatamente a infecção. As campanhas mundiais de vacinação contra a varíola humana, por exemplo, levaram à sua total erradicação. Outras vacinas atualmente utilizadas e altamente eficazes são as que previnem contra poliomielite e contra o sarampo.